É interessante notar que, entre a Cabalá e a alquimia, os métodos de disseminação do conhecimento são diametralmente opostos. Pois enquanto na Cabalá hebraica não há gravuras e nem símbolos, somente palavras escritas, na alquimia tradicional, ao contrário, há uma profusão de emblemas, signos e desenhos, e uma quase ausência de textos escritos. Hoje, o escriba da Boca do Monte tratará brevemente acerca do conselho bíblico que nos conclama a desenvolver olhos de ver. Porém, desde já, adverte-se que isso não tem relação com nenhuma faculdade extrasensorial do tipo clarividência, pelo menos não como vulgarmente ela é entendida, mas corresponde sim à habilidade de observar os grandes e os pequenos detalhes comunicados de forma muda pelos mestres do passado por meio de desenhos alquímicos e apreender o significado silenciosamente plasmado neles. Para discorrermos sobre esse tema, recorreremos a uma figura extraída da obra intitulada Summum Bonum, ou O Bem Supremo, escrita pelo alquimista inglês Robert Fludd e publicada em Frankfurt no ano de 1626. A figura em questão orna a capa da edição original do referido livro, e nela vemos, em primeiro plano e bem no centro da imagem, uma rosa florescendo no topo de um caule herbáceo em formato de cruz, donde erguem-se folhas brotadas no estipe, que é o braço vertical, e pendem outras brotadas na parte de baixo do patíbulo, que é o braço horizontal. Em segundo plano e à direita, vemos um apiário com 4 colmeias e à esquerda uma cerca viva com 4 quadrados rusticamente tramados de galhos em tímida brotação. No plano de fundo, vê-se ao longe algumas construções emolduradas por uma cordilheira de montanhas e, encimando tudo isso, lê-se a frase latina Dat Rosa Mel Apibus. Na gravura, a suma bondade divina é figurada repetidamente ao centro, à direita e à esquerda. E isso é assim para nos lembrar que Deus derrama a vida indistintamente sobre bons e maus. Portanto, sendo Ele o dispensador único dessa imensa dádiva, resulta que tudo o que dele provém traz sua assinatura quaternária. E esse reconhecimento de firma divinal é atestado no desenho de Fludd pelos 4 braços do caule em cruz, pelas 4 entradas do apiário e pelos 4 furos da cerca viva. Vamos analisar mais detidamente esse conjunto de símbolos e, para tanto, inicialmente traduzimos a expressão do latim ao português, obtendo o seguinte significado: a rosa dá mel às abelhas. Com efeito, a rosa na cruz faz referência a Jesus crucificado e em permanente florescência. Essa imagem, por um lado, nos remete à parábola do semeador, que lança sua semente, sua palavra, em terra fértil, e ela floresce e frutifica. Por outro lado, ela indica que a mensagem do Cristo deve estar bem fixada na alma humana. Contudo, esse primeiro significado é por demais óbvio e intencionalmente ofusca outras significações que Robert Fludd dispôs nessa imagem com a intenção de que fossem verdadeiramente apreciadas somente por aqueles que têm olhos de ver. Esse é o caso, por exemplo, das construções vistas no plano de fundo do desenho, a indicarem que o ser humano é um animal político, ou seja, que ele necessita viver junto com seus iguais em unidade comum ou comunidade,
a fim de se tornar completo. Essas edificações nos remetem à ideia da Jerusalém Celeste, cidade na qual tudo está unido. O apiário, em plano intermediário e à direita, reforça essa ideia de organização social em vista do bem comum. E Robert Fludd simboliza isso usando a imagem de abelhas laboriosas que trabalham para o summum bonum, o bem supremo. À esquerda, uma rústica cerca viva serve de moldura para teias de aranhas, que, em geral, são animais de comportamento solitário e individualista, bem o oposto da gregariedade comum às abelhas. Note-se que, enquanto o apiário é um reforço simbólico da união dos indivíduos em prol do bem supremo, e, inversamente, a cerca viva é uma representação da desunião, pois sua estrutura separa o terreno em duas partes. Além disso, essa cerca viva oferece um impedimento à livre deambulação, ou seja, ela é uma limitação, um cercamento. E estar cercado é sinônimo de estar enredado. E essa é a ideia evocada por aquelas teias de aranha armadas no interior dos quadrados da cerca viva. Embora abelhas sejam classificadas como insetos e aranhas como aracnídeos, Robert Fludd utilizou-se desses dois estereótipos contraditórios com o intuito de nos transmitir uma mensagem que ficará mais clara no decorrer desta exposição. Momentaneamente, nos concentremos na rosa central. Como já dissemos, ela floresce a partir de um caule herbáceo e crucífero, ou seja, a rosa é um elemento diferente do verdor clorofílico da roseira, de onde ela exurge ora alva e ora rubra. De igual modo, o mel é um produto distinto da abelha e do substrato vegetal do qual ela se alimenta. E a teia, por sua vez, é um fio à parte da aranha. Nesse sentido, tanto a rosa quanto o mel e a teia são resultantes de um trabalho, em latim opus, que é lexicalmente muito próximo de apis, abelha. Essa rosa amolda-se sobre 7 sépalas externas, que simbolizam as 7 letras do acróstico vitriol. Visita interior a terra, retificando in vienis occultum lapide. Ou seja, visita a terra interior e retificando-a encontrarás a pedra oculta. Por sua vez, esse acróstico alquímico é inspirado nos dizeres finais da tábua esmeraldina de Hermes, que assim assevera: O Pai de todos os metais do mundo está nisso. Seu poder é pleno, se convertido em terra. E com o fogo separarás dessa terra o sutil do denso, suavemente e com grande destreza. E se volatizará da terra ao céu e se precipitará novamente sobre a terra, trazendo consigo as forças das coisas superiores e inferiores. Desse modo, obterás a clareza sobre o mundo mineral e de ti se afastarão todas as trevas. As pétalas da rosa de Fludd se acomodam em 6 camadas concêntricas, em que cada uma conta com 7 pétalas. Portanto, se multiplicarmos 7 pétalas por 6 camadas, obteremos o número 42. E aqui há um encontro da alquimia com a Cabalá, pois o nome de Deus de 42 letras é um dos mais sagrados dentro do cabalismo, e inclusive há uma oração cabalística composta por 42 palavras hebraicas, cujas iniciais são exatamente aquelas das 42 letras do nome divino já referido. Eis a oração traduzida para o português. Por favor, com a força da grandeza de tua destra, rompa nossos grilhões. Receba o cântico de alegria do teu povo, fortalece-nos,
Purifica-nos, ó temível. Por favor, poderoso, guarda os buscadores de tua unidade como a menina dos teus olhos. Abençoa-os, purifica-os, mostra a eles a tua justiça com piedade. Que tua misericórdia sempre os recompense, protetor santo. Ó Santo, com tua bondade guia o teu povo que tu resgataste. Único acima de tudo, volta-te para o teu povo que recorda de tua santidade. Aceite nossa oração e receba nosso clamor, conhecedor de segredos. Bendito seja o nome de tua gloriosa majestade para todo o sempre. Na parte superior da rosa, há uma abelha laborando visivelmente sobre uma de suas pétalas, e outra abelha se aproxima em pleno voo para auxiliá-la nesse labor. Enquanto isso, na parte de baixo da rosa, entre suas pétalas, oculta-se uma aranha. Então, em primeiro plano, temos uma rosa em permanente florescer que simboliza a fonte de vida. Porém, nela se albergam seres de distintas características. Uns, como as abelhas, se alimentam da vida e a polinizam, e outros, como as aranhas, que a mumificam e devoram os cadáveres. E aí está a mensagem mais importante do ponto de vista comportamental que Robert Fludd quis passar com esse enigmático desenho, pois Deus é o summum bonum, ou o bem supremo, que se derrama como um sol igualmente sobre bons e maus. Porém, o que separa o sutil do denso, o trigo do joio e o bem do mal é o poder do verbo falado. E a esse respeito, lê-se nos escritos de Santiago, no capítulo 3, versículos 1 a 10, a seguinte advertência: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Nota-se que no desenho de Robert Fludd há 3 classes de seres vivos ou agentes principais: a roseira, as abelhas e a aranha. Do ponto de vista alquímico, cada um desses seres realiza um tipo de trabalho ou operação, cujo resultado é visivelmente diferente do corpo do próprio agente. Assim, a roseira produz a rosa, a abelha produz o mel e a aranha produz a teia. Portanto, nesse desenho de Robert Fludd,
A rosa simboliza a língua, ou melhor, o poder verbal que repousa na língua. O mel das abelhas simboliza as bendições efetivamente verbalizadas, e a teia da aranha, por sua vez, as maldições proferidas. Por isso, São Tiago afirmava que de uma só boca procede bênção e maldição. Nessa ilustração, o alquimista Robert Fludd deixou aos eventuais leitores, de modo explícito, uma exortação ao bom uso da palavra e, de modo implícito, uma advertência ao mau uso dela. Inclusive, chama a atenção o fato de que na gravura em análise há duas abelhas visíveis contra uma aranha que se oculta. E por que o artista preocupou-se em desenhar essa exata quantidade de seres em torno da rosa? Ora, porque com essa quantificação ele nos desejava ensinar uma chocante verdade espiritual, a de que, para cada maldição que se profere, simbolizada pela teia, existe-se o dobro de bendições retificadoras, representadas pelo mel produzido por um par de abelhas. Portanto, uma dessas duas retificações deve ser endereçada àquele indivíduo que foi o alvo da maldição proferida, e a outra retificação endereça-se ao próprio maledicente. Assim, o escriba da Boca do Monte, desde já pedindo vênias ao venerável Robert Fludd, traz a público essas poucas explicações acerca da linguagem muda da alquimia, e, nesta mesma oportunidade, ousa complementar os dizeres escritos na gravura em comento e, dessa forma, contribuir para o entendimento do abrangente significado do uso responsável da palavra em todas as obras humanas, pois é verdade, sem mentira e muito verdadeiro que a rosa dá mel às abelhas e esconderijo às aranhas.